Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para este tema, coragem. Porque é disso que necessitamos para cumprir tudo aquilo que acabamos de confessar ao Senhor no hino que nós cantamos, coragem. Atos capítulo 21, de 1 a 14, eu leio na Nova Versão Transformadora, leio na NVT. Versos de 1 a 14. Depois de nos despedirmos, veja que Lucas, que escreveu este livro, ele se inclui, o pronome, ele está no plural, depois de nos despedirmos. O autor, portanto, se inclui na narrativa, na história. Nós navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Seria muito interessante depois você dar um Google e buscar conhecer quais regiões são estas. Seria muito interessante. Chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre. Passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. Veja que Paulo, portanto, estava num navio cargueiro. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam, em Tiro, na Síria. Como é que esses discípulos chegaram lá? Provavelmente frutos do sermão de Pedro lá em Pentecostes, onde havia naquele dia centenas, até milhares de pessoas de diversas regiões. Ficamos com esses discípulos de Tiro, na Síria, por uma semana. Pelo Espírito, esses discípulos advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim do nosso tempo ali, depois de uma semana, voltamos ao navio. E toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia, até o local de embarque. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo do navio e eles voltaram para casa. Depois que a gente partiu de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e olha que cena, talvez você não tenha notado isso. Nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Eu posso imaginar, irmãos, Paulo conversando com Filipe, que foi próximo de Estevão, que foi apedrejado enquanto Paulo assistiu a tudo. Eu posso imaginar Paulo conversando com Filipe. Conte-me sobre Estevão. Coisa maravilhosa. Este Filipe, ele tinha 4 filhas solteiras que eram profetisas. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e com o cinto amarrou os próprios pés e as mãos dele, Ágabo. Amarrou as mãos e os pés com o cinto de Paulo. Por que ele fez isso? Ele estava encenando a profecia.
Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos, Lucas está se incluindo, preste atenção nisto. Quando ficou evidente que todos, inclusive eu, Lucas, não conseguiríamos fazer Paulo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Você já teve a chance de visitar uma casa antiga, abandonada, um castelo talvez, um castelo lá do século XI, do século XII, que não é mais habitado? Você já pisou os pés em alguma ruína antiga? Já teve a experiência de adentrar em algum templo ou igreja histórica de séculos? E sítio arqueológico? Cidade abandonada, já visitou alguma? Qual é a sensação, gente? Quem já teve a oportunidade sabe muito bem, essa experiência evoca imagens de mistério, não é mesmo? Nesses lugares, os lugares nos fazem imaginar histórias. É um momento mágico. Sabe por que é assim tão fascinante? Porque esses locais muito antigos e abandonados, eles são um recorte do tempo. Uma cena congelada que permite que o presente invada de repente o passado. E uma vez lá dentro, o local desperta a imaginação, incentiva a especulação da gente sobre as pessoas que construíram aquilo e que viveram lá por tanto tempo. A gente fica tentando decifrar os segredos que essas ruínas antigas trazem guardados ao longo das centenas e centenas, até milhares de anos. É uma experiência maravilhosa. Por que eu digo isso? Porque Atos dos Apóstolos é um desses castelos antigos, edificado ainda no primeiro século depois de Cristo, porque Atos foi escrito por volta do ano 62. E este castelo, que eu estou chamando de Atos dos Apóstolos, ele possui longos corredores. Os corredores da história que é contada em Atos são de tirar o fôlego. Através dos corredores de Atos, nós trilhamos o avanço da igreja ainda infante, a igreja de Cristo. Esse avanço, principalmente pelos esforços dos personagens que Lucas pinta para nós. Os dois principais são Pedro e Paulo. Claro que existem outros personagens importantíssimos, por exemplo, Barnabé, João Marcos, Filipe, Estevão, Lídia, Timóteo, Tito, Lucas, Apolo, Priscila e Áquila e tantos outros. Lucas, o autor, nos guia e nos mostra como foi que a grande comissão de Jesus foi avançando. Exatamente como
o próprio Senhor Jesus determinou que fosse, em Atos 1, versículo 8, deveria ser começando em Jerusalém, e aí esse primeiro corredor do capítulo 1 ao 8, nos mostra como foi esse avanço, alastrando pela Judéia e Samaria. Você toma outro corredor do capítulo 8 ao 12, até chegar aos confins, aos lugares mais distantes da terra, que é esse longo corredor que vai do capítulo 13 até o final do livro, no 28. E você vai caminhando por esse belíssimo e antiquíssimo castelo. Os corredores dessa história nos conduzem a locais fascinantes. E cada cômodo onde chegamos nos revela como o poder do Espírito Santo foi concedendo à igreja, através de seus principais personagens aqui, concedendo poder a eles, para que eles cumprissem a tarefa. A partir de Atos capítulo 13, nós somos conduzidos através dos corredores das 3 viagens missionárias de Paulo. Essas viagens contribuíram para que o Evangelho de Cristo chegasse, dentre outras localidades, à Ásia Menor, à Galácia e à Macedônia. Lembrando que a Macedônia está localizada na Europa, ou seja, a partir de Atos 13, Lucas nos conduz por corredores que nos mostram como o Espírito Santo de Deus foi empoderando os apóstolos e foi os conduzindo no cumprimento da grande comissão do Oriente ao Ocidente. O último salão que nós visitamos neste belíssimo castelo, desse último salão nós saímos na semana passada, quando depois de diversos sermões, nós encerramos os estudos no discurso que Paulo fez aos presbíteros de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. Paulo reuniu com esses homens em Mileto. E como mereceu cada palavra do estudo, do longo estudo, através de diversas mensagens, quando estudamos a Masterclass de Paulo. Mas, terminado o capítulo 20, nós terminamos um dos grandes e mais belos cômodos, salões deste castelo que Lucas está nos mostrando, o livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos a Atos 21. Em Atos 21, nós entramos no último corredor. Em Atos 21, nós damos o primeiro passo para a última jornada de Paulo, que está registrada em Atos e no Novo Testamento. Com efeito, gente, nós estamos iniciando os últimos, eu quero que você se dê conta disso. Nós estamos iniciando os últimos 10 anos da vida do grande apóstolo Paulo, porque aqui, em Atos 21, Paulo contava mais ou menos 55 anos de idade. E deste ponto em diante, ele viverá mais ou menos 10, 11 anos. Será aqui em Atos 21, por volta do ano 55, que Paulo será preso e levado sob custódia para Roma. Essa viagem é o que Lucas começa a contar a partir do capítulo 21. Essa viagem vai durar ao todo aproximadamente, talvez você nunca tenha se dado conta disso, cerca de 3 anos, vai ser de 55 a 58 depois de Cristo. E lá em Roma, Paulo vai ficar preso por 2 anos, como Lucas nos conta em Atos 28, 30. Paulo vai ser solto no ano 60 depois de Cristo, com 60 anos de idade.
E depois disso, segundo a tradição cristã e alguns relatos históricos, após a libertação da prisão que está contada em Atos 28, Paulo pode ter continuado seu trabalho missionário. Há sugestões de que ele tenha feito viagens posteriores, possivelmente para lugares como Espanha ou outras regiões. Alguns historiadores chamam este episódio, que não está contado no Novo Testamento, apenas a tradição fala dele, chama esse momento pós-prisão em Roma de quarta viagem missionária. Entre o ano 60 e o 66. Vai ser nesse período, depois da prisão em Roma, quando Paulo for solto, que ele vai escrever 1 Timóteo e Tito. Só que essas informações a respeito das viagens de Paulo após a libertação da prisão que está descrita em Atos 28, o problema é que essas informações não são mencionadas no Novo Testamento. Roma, capital do império, vai ser incendiada no ano 64 depois de Cristo. Paulo terá mais ou menos 64 anos quando for incendiada. 4 anos depois de ter sido solto da prisão em Roma. O imperador desta época era Nero. Nero vai ficar furioso. Há até teorias conspiratórias que dizem que ele mesmo incendiou Roma para culpar os cristãos. E este incêndio em Roma vai contribuir bastante para Paulo ser preso pela segunda vez, em Roma. E desta segunda prisão, que não é aquela de Atos 28, esta segunda prisão, sobre ela nós não lemos em Atos. É desta segunda prisão, Paulo com mais ou menos 66 anos, é que Paulo vai escrever 2 Timóteo. Só que dessa segunda prisão, Paulo não vai escapar. Ele vai ser morto, mais ou menos no ano 66, 67. Ou seja, Paulo será morto com 66, 67 anos. Por que eu te conto essa história? Não apenas para contextualizar você, mas para você visualizar que o que nós temos aqui, veja, em Atos 21, é com toda certeza o início do capítulo final da longa e influente vida de Paulo. A partir de Atos 21, Paulo terá apenas 10 anos a mais para viver para Cristo. 10 anos. Preste atenção, 10 anos. Como você viveria seus últimos 10 anos de vida? Isso voa, gente. A Rúbia mesmo me falando da Laura. A Laura faz 10 anos hoje. Ela disse, pastor, voou. E voa mesmo. A minha pequena Bu, a Isabela, fará 19 anos amanhã. Voa! Como você viveria os 10 anos finais da sua vida? Você tem mais 10 anos para viver? Mais de 10 anos? Quantos anos mais de vida você tem pela frente? 80? Não importa. Sabe por que não importa? Porque o cristão, ele deve viver cada dia como se fosse seu último. Ouça o que o apóstolo escreveu, Tiago, capítulo 4, preste atenção, verso 14, Tiago 4, 14. Tiago desafia aqueles que vivem de cabeça erguida e peito estufado, achando, não, eu sou jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente. Não, você não sabe disso. Alguns podem viver 100 e poucos anos, outros vivem 10 anos, 10 meses, 10 dias.
10 minutos, 10 segundos. Como você vive cada dia que Deus dá para você? Olha o que Tiago 4,14 diz: como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa. Como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo dissipa. Sobre o amanhã, o que vocês devem dizer é o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu vou entrar na faculdade e vou fazer isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Caso contrário, se não for assim que você vive, com essa mentalidade, se o Senhor quiser, se não for assim, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda pretensão como essa é do diabo, é maligna. Verso 17, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Sabe o que Tiago está dizendo? Preste atenção, adolescente, jovem, idoso, não importa a idade. Tiago está dizendo que é pecado viver como quem pensa ter controle da vida e do amanhã. Tiago chama isso de orgulho, de pretensão, de presunção. E não sou eu que estou dizendo, é ele, o apóstolo Tiago, inspirado por Deus. Esse tipo de orgulho, aliás, qualquer orgulho, pretensão, presunção, Tiago diz, isso é do diabo, isso é maligno. Mas também é pecado viver sem você fazer aquilo que você tem de fazer. Veja, é pecado fazer o que não se deve fazer. Os teólogos chamam isso de pecado de comissão ou pecado de cometimento. É pecado fazer o que você não deve fazer. Mas veja, Tiago disse no capítulo 4, verso 17, que é pecado não fazer o que se deve fazer. Os teólogos chamam de pecado de omissão. Omissão é pecado. No contexto da carta de Tiago, é pecado fazer de sua vida algo que é seu, só seu. Síndrome de Gollum, meu precioso. É pecado fazer da sua vida algo que é só seu. É pecado viver apenas para você mesmo. É pecado seu dinheiro ser só seu. E só da minha família. E só para garantir uma velhice. É pecado ser só seu. No contexto de Tiago, é pecado viver como se você não dependesse de Deus. Eu digo como se não dependesse, porque Tiago está escrevendo para pessoas que afirmavam ser crentes, como muitos de nós. Não, eu sou crente. Mas vive na prática como se não dependesse dele. Fazer isto, Tiago diz, é pecado. Viver como quem presume ter todo o controle da vida e de tudo, isso é pecado. Mas é também pecado não fazer da sua vida o que você deve fazer. É pecado não praticar o amor cristão. É pecado confessar Cristo sem praticar obras de amor. Principalmente, é pecado se omitir de compartilhar o Evangelho e de fazer discípulos e viver para a edificação e a unidade da igreja. Essas eram as batalhas que os apóstolos na época estavam vivendo, Tiago também.
como o pastor titular, digamos, o principal pastor da igreja de Jerusalém. Eles estavam vivendo neste momento histórico, manter a igreja unida, judeus e gentios. É pecado você viver como se você fosse o capitão da sua própria vida. É pecado você não fazer aquilo que se deve fazer. Pecado de cometimento, pecado de omissão. Portanto, ao passarmos para Atos capítulo 21, e eu peço que você volte para lá, o que nós vamos começar a estudar de Atos 21 até o final do livro, isto é, as cenas inspiradas por Deus da última jornada, de que temos registro no Novo Testamento, a última jornada do grande apóstolo Paulo. Esse relato é para servir, veja, jovem, adolescente, todos nós, essa jornada é para servir tanto de parâmetro, como de fonte de poder, para você viver cada dia da sua vida, até seu último suspiro. Quantos anos mais de vida você tem? 10 anos? 10 meses, 10 dias, 100 anos, não importa como você vai vivê-los. Esta jornada final de Paulo é para inspirar você, é para empoderar você. A minha oração, segundo a Igreja Batista em Goiânia, minhas ovelhas amadas, é que o Espírito Santo use os sermões nestes 8 últimos capítulos de Atos dos Apóstolos para fazer simplesmente o seguinte: calibrar as ambições do seu coração. Calibrar as ambições do seu coração, focando o seu coração na grande e mais importante tarefa que todos nós temos. Não é o Enem, não é seu curso universitário, não é sua carreira profissional. A tarefa mais importante que todos nós temos, às vezes você para e se pergunta tantas vezes, e pede conselho do pastor ou de alguém: eu não sei o que fazer da minha vida. Você sabe o essencial, Jesus já disse: façam discípulos de todas as nações. É deste ponto que você planeja a sua carreira. Fazer discípulo. Fazer discípulo, edificar a igreja, mantê-la unida no Evangelho. Não importa qual seja a sua vocação, se é a de pastor ou de porteiro de prédio, não importa se é a de missionário ou de médico, todos nós temos um único chamado, segundo a Igreja Batista em Goiânia: fazer discípulos, cumprir a grande comissão. É assim que você escolhe sua profissão. Como nisto que eu farei, eu poderei amplificar dons, talentos, recursos financeiros para cumprir a grande comissão, individualmente, não apenas congregacionalmente. Quando Paulo estava preso em Roma, em Atos 28, porque se você acha que é exagero o que eu estou dizendo, geralmente as pessoas costumam pensar: pastor sempre exagera nessas coisas. Eu já tive gente dizendo assim para mim: meu trabalho é ganhar dinheiro, o seu é ganhar almas. O que você faz com um sujeito desse? Bate nele, xinga ele, o que você faz? Crente, não estou falando de pagão não. Não é daqui não, aqui não tem desses, foi lá em Campinas. O sujeito virou para mim: meu negócio é ganhar dinheiro. E eu contribuo. Não contribui nada, porque o tanto que ele de fato ganhava, se ele desse,
ninguém mais na igreja precisava dar dízimo. Mas o sujeito não tem nem vergonha na cara. Meu negócio é ganhar dinheiro, o do Senhor é ganhar almas. Será mesmo? Quando Paulo estava preso em Roma, durante os 2 anos que ele passou na primeira prisão, que está relatado em Atos 28:30, quando Paulo estava lá, preso, aquela prisão domiciliar, ele seria solto e depois escreveria 1 Timóteo, Tito, depois seria preso de novo, escreveria 2 Timóteo, ponto final, morreria. Mas nesta primeira prisão, Paulo escreveu as que ficaram conhecidas como epístolas da prisão, cartas da prisão. Você sabe quais são elas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu essas cartas enquanto estava preso em Roma, em Atos 28. Agora aqui está o pulo do gato para você aprender a ler essas cartas. Quando você lê Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, tendo em mente todo o itinerário e os acontecimentos da vida de Paulo, narrados em Atos, porque eu posso imaginar Paulo preso em Roma, e não é exagero o que eu estou dizendo, ele avaliando, porque um homem como Paulo sempre viveu de avaliações e de perspectivas diante de Deus. Eu posso imaginar Paulo avaliando a vida dele, porque quem não avaliaria a vida estando preso? Pensa. Estar preso não é o triunfo de ninguém. Ninguém nasce dizendo, meu objetivo de vida é ser preso. Se conhecer alguém assim, levanta a mão. Mas eu conheci um, não vou dizer o nome, que dizia que o sonho dele era ser ladrão de toca-fita. Quem sabe o que é toca-fitas? Ninguém sonha em ser preso, mas Paulo foi preso. E você pode sim, de algum modo, falar assim, peraí, eu estou preso. Será que eu fiz a coisa certa para chegar aqui? Porque eu quero ir para a Espanha, pregar o evangelho lá, mas estou preso. Então, você lê Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e o que você está lendo não são apenas instruções para igrejas que precisavam de instruções. Você acha também nessas cartas da prisão as reflexões do apóstolo mesmo, a respeito de como ele viveu e para o que ele viveu. Qual foi o fim para o qual Paulo viveu? Tanto seus anos como missionário, durante as 3 viagens missionárias, como a jornada sob custódia dos romanos, de Jerusalém até Roma. Porque é assim que se divide a vida de Paulo em Atos. Preste atenção, 2 grandes blocos. Do capítulo 13 ao capítulo 20, você vê Paulo cumprindo as 3 viagens missionárias. Paulo, o missionário. E do 21 até o 28, você vê Paulo sob custódia dos romanos por causa da fúria dos judeus. Então Paulo, ele está lá preso, ele tem que resolver os problemas da igreja no que cabia a ele resolver. Escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, assuntos importantíssimos. Mas ali, na trama de cada uma dessas cartas ou epístolas, você vê o coração do apóstolo. Você vê Paulo confessando para o que ele vivia. E para mim, 2 trechos em particular resumirão que tudo para o que Paulo viveu foram os seguintes 2. Preste atenção. Primeiro, fazer discípulos. Eu extraio isso de um trecho de Filipenses. E segundo,
Paulo viveu para edificar a igreja de Cristo, mantendo ela unida, custasse o que custasse. E a gente sabe que custou a própria vida dele. Eu vejo isso num trecho extraído de Efésios. Então, para essas duas coisas Paulo viveu, porque nessas duas coisas estão o cumprimento da grande comissão. Veja, fazer discípulos de Cristo, e discípulos não vivem sem igreja, sem congregar. Fazer discípulos através de fundação e edificação de igreja, mantendo a igreja unida. Olha Filipenses 1, 21 a 25. Paulo viveu para Cristo, fazendo discípulos. Filipenses 1, de 21 a 25, você conhece o texto? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivo, sabe o que eu quero da minha vida? Se eu continuar vivo, eu quero trabalhar e produzir fruto para Cristo. Ô crente, não importa se você é pastor ou porteiro, missionário ou médico, não importa a sua carreira, não importa. O que você tem que fazer da sua vida, enquanto Deus te mantiver vivo, é produzir fruto para Cristo. E Paulo diz, na verdade, eu não sei o que escolher. Eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero morrer, porque morrer para mim é partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, discípulos de Cristo, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé em Cristo traz. Foi para isso que Paulo viveu. Ele queria morrer, ele queria estar com Cristo, era muito melhor, mas se ele ficasse vivo, ele só queria uma coisa: ajudar todos os crentes a crescer na fé e experimentar a alegria que Cristo faz. Preste atenção, quando você olha para a sua vida, seu propósito na escola, passar no Enem, faculdade, formar, casar, seja honesta, seja honesto. Esse tipo de anseio passa longe. Não é verdade? Infelizmente. Mas é esse o propósito de vida. Porque você pode ganhar o mundo e perder a alma com os anos que Deus tem para você. Sabia disso? E você pode chegar diante de Cristo um dia e dizer, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu curei em seu nome. Jesus não vai te chamar de mentiroso, que pode ser que você tenha feito isso. Mas Ele vai te dizer, talvez, espero que não. Eu não te conheço, você nunca foi meu. Pense que tristeza será isso. Os últimos anos que Deus tem para a sua vida, e a cada ano que a gente completa, não importa se você está fazendo 15 anos, 50 anos ou 80 anos, a cada ano completado, é um ano a menos. Mas a gente tende a pensar, é uma oportunidade a mais. Sim, é. Desde que seja para ajudar todos a crescer na fé e a experimentar a alegria que a fé em Cristo traz. Foi para isso que Paulo viveu. O outro texto é Efésios 3, de 6 a 7. Paulo viveu para Cristo, edificando a igreja de Cristo. Porque Paulo fez o que fez para manter essa igreja unida, viva. E este, diz Paulo, Efésios 3, 6, este é o mistério, este é o segredo que foi revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, tanto gentil, quem não é judeu, e no caso aqui todos nós somos, se você não tem ascendência judaica, todos nós somos gentios. Quantos aqui têm ascendência judaica? Levante a mão. Ninguém quer ter.
Temos um. Fora este, até onde sabemos, todos somos gentios, de sangue. Tanto os gentios como os judeus que creem no Evangelho, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo, a igreja, e desfrutam a promessa em Cristo Jesus, pela graça e pelo grande poder de Deus. Paulo diz: eu recebi o privilégio de anunciar esse evangelho. Qual? O evangelho que salva e que une no corpo de Cristo, judeus e gentios. Fazer discípulos, edificá-los na fé, alegrá-los em Cristo, e mantê-los edificados e unidos na igreja local. Este era o propósito de Paulo. E o que eu estou te contando aqui tem tudo a ver com o texto, que a gente ainda vai estudar. Eu não estou fugindo, não. Então, do que você precisa para viver a vida cristã tal como ela deve ser vivida? Do que você precisa para fazer discípulos e edificar a igreja de Cristo? Não importa se você é porteiro ou pastor, missionário ou médico. Não importa a sua profissão, sua vocação. Do que você precisa, jovem, adolescente, aposentado, trabalhador? Nós vamos voltar nossa atenção para o texto de Atos 21, de 1 a 14, porque é a primeira parada neste corredor que é a última jornada de Paulo. E nós vamos aprender nesta primeira parada que a primeira coisa indispensável para você viver a vida fazendo discípulos, edificando a igreja, a primeira coisa é esta: convicção. Convicção. E agora que eu me dei conta de que eu passei o tema errado. Não é coragem, é convicção. Apesar de que, para ter convicção hoje, requer coragem. Está claro? Sofista. Mas é verdade, convicção, coragem, é disso que você precisa. O primeiro grande obstáculo de Paulo, em Atos 21, você vai perceber, durante essa sua última jornada, o primeiro obstáculo de Paulo não foi algo de que nós não tenhamos conhecimento hoje por experiência própria. O primeiro obstáculo de Paulo, nada novo debaixo do sol, preste atenção, crentes. A gente está falando muito disso hoje em dia. Mas foi o primeiro obstáculo de Paulo. E será sempre um obstáculo para você que estiver buscando viver a vida cristã, para fazer discípulos, edificar a igreja, mantê-la unida. Sabe qual é o obstáculo? Conflito de narrativas. Já ouviu falar disso? O que é o conflito de narrativas? É quando diferentes versões, diferentes interpretações de uma mesma atitude, de uma mesma fala, de um mesmo evento, de uma mesma verdade, de uma mesma história, de uma mesma questão, eles entram em confronto. Diferentes versões, diferentes interpretações para um mesmo fato. E isso pode acontecer, a gente tem visto, isso pode acontecer em diversos contextos, incluindo religião, política, história, relacionamentos interpessoais, mídia, cultura. O conflito de narrativas, ele surge quando as partes que estão envolvidas têm perspectivas divergentes do mesmo fato. Fazem interpretações diferentes da mesma notícia.
sobre os fatos, sobre as causas, motivações. Essas coisas todas determinam como a pessoa vai chegar a uma determinada conclusão. O conflito de narrativa surge quando as partes têm perspectivas divergentes sobre fatos, causas, motivações, significados e etc. Cada parte pode ter sua própria narrativa, sua própria interpretação. E geralmente essa narrativa ou interpretação, ela vem moldada por medos. Determinado medo te faz interpretar de um determinado modo, por crenças, por valores, por interesses, por experiências. Por exemplo, digamos que a mídia solte uma notícia, ainda que notícia verdadeira, o que parece estar em extinção, mas digamos que seja uma notícia verdadeira. Está vendo como é que já é uma guerra de narrativa? Ainda que a notícia seja verdadeira, apenas narrando os fatos, sem qualquer partido ideológico, jogo de interesse, o que acontece? Na sequência, pessoas diferentes entram em contato com a mesma revelação que foi feita, só que cada uma tira uma conclusão, sua própria conclusão. E isso conflita com os outros. É isso que nós chamamos de conflito de narrativas. Pois bem, no caso de Paulo, o conflito de narrativa, ou de narrativas, ele não veio por causa da notícia da mídia. E nem partiu de inimigos ou de algozes, o que tornou o caso de Paulo ainda mais difícil. As diferentes interpretações, ou melhor, as diferentes opiniões a respeito do futuro de Paulo era o que estava se chocando aqui. Diferentes opiniões sobre o futuro do apóstolo. O próprio Paulo tinha a sua convicção. Outros discípulos tinham outra convicção. Um profeta chamado Ágabo tinha outra. Até Lucas tinha uma opinião diferente sobre o mesmo fato. E a fonte era verdadeira. Era o próprio Espírito de Deus. Veja, a fonte era verdadeira. A revelação era verdadeira. Para todos foi a mesma revelação. Mas o que é impressionante é que as conclusões foram diferentes. Cada um tomou a revelação sobre o futuro de Paulo de um jeito totalmente diferente do que Paulo mesmo entendeu que significava para ele. Conflito de narrativas. E era mais difícil ainda para Paulo, porque vinha de gente que o amava e dizia: não, Paulo, não pode ser isto. Vamos ao enredo. Já fazia tempo que Paulo tinha discernido que ele deveria, ele mesmo, se envolver com a situação dos crentes em Jerusalém. Ágabo, que um profeta que vai aparecer pela segunda vez aqui em Atos 21, capítulo 21, versículo 10. Esse mesmo Ágabo já tinha aparecido em Atos 11, 28. E quando esse Ágabo apareceu em Atos 11, 28, ele profetizou a respeito de uma grande fome que viria sobre todo o mundo romano, inclusive Jerusalém. E aí o que aconteceu? Os discípulos de Antioquia decidiram enviar ajuda financeira para os irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades, e foi o que eles fizeram. Eles enviaram as doações aos presbíteros de Jerusalém por meio de Barnabé e Saulo. Então Paulo começou a se envolver nesse problema de necessidade por comida em Jerusalém, algo que Ágabo profetizou. E nós lemos isso em Atos 11, 28 a 30.
Desde esse momento de Atos 11, Paulo se viu comovido pelo estado carente dos discípulos de Cristo em Jerusalém. Gente, e como se não bastasse a fome generalizada, porque era para cair sobre todos, e a crise, portanto, pairava sobre todos, indistintamente, o estado dos judeus convertidos ao cristianismo era ainda mais grave do que dos demais. Sabe por quê? Porque por se confessarem agora cristãos, estes judeus perdiam o poder de compra e venda. Imagina, enchente no Rio Grande do Sul, vai faltar arroz, o sujeito corre para o mercado, R$800 de arroz, como me contaram que viu um fazendo na fila outro dia. R$800 em arroz aqui do Tatico, Ave Maria. Aí o sujeito chega no caixa e... Não, mas você é crente, você é cristão, digamos. Você não pode comprar. Era isso que estava acontecendo. Além da miséria financeira, tinha esse problema que pesava. Mas havia outro problema que Paulo queria resolver, tentando socorrer financeiramente os carentes. O risco de cisma entre a igreja cristã de judeus em Jerusalém e as igrejas cristãs de gentios lá nos lugares mais distantes da terra. O problema havia, em teoria, sido resolvido com o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Porque os cristãos judeus exigiam que os cristãos gentios convertidos, que ele também, os gentios, acrescentassem à fé somente em Cristo os pré-requisitos das leis dos judeus, como necessário para a salvação. E Paulo disse, de jeito nenhum. A salvação, tanto para judeus como para gentios, se dá somente pela graça, somente pela fé em Cristo. Portanto, gentios convertidos a Cristo não precisam ser circuncidados, nem praticar qualquer outra coisa relativo às leis cerimoniais de Moisés, como requisito para a salvação, não, de jeito nenhum. A salvação é somente pela graça, somente pela fé em Cristo, sem qualquer necessidade de ritos da lei. Por outro lado, e é aqui que é importante, porque se você não entender isso, você não vai entender boa parte do capítulo 21 de Atos. E Paulo está atuando aqui, ele vai divergir dos demais, porque ele quer, no que depender dele, evitar um cisma entre cristãos judeus e cristãos gentios. Ele quer manter a unidade da igreja, como ele escreveu em Efésios. Paulo nunca disse que judeus cristãos, ouçam bem, não poderiam mais circuncidar seus filhos. Porque Paulo sabia que a circuncisão para o judeu não era mais apenas uma questão da lei de Moisés, tornou-se algo que caracteriza um judeu, é da cultura judaica. Então Paulo nunca disse que você não poderia, sendo judeu, convertido, circuncidar seu filho. Paulo nunca disse que você, sendo judeu, você não poderia mais praticar as dietas, não comer determinadas carnes, nem participar de qualquer cerimônia que fossem características da nacionalidade judaica. E você tem que se lembrar que essas características da nacionalidade judaica nasceram da lei de Moisés. Portanto, judeus convertidos poderiam continuar circuncidando seus filhos. Poderiam continuar se abstendo de comidas tais como carne de porco, que eram tidas ou são tidas como impuras para eles. Eles poderiam continuar praticando cerimônias judaicas, salvo que esses costumes
Esses rituais, ou essas cerimônias, ou jejuns, essas práticas, essas abstinências, festividades e outros, salvo que não fossem tomados como essenciais para a salvação. Por exemplo, se um judeu crente decidisse que não mais circuncidaria seu filho, tudo bem, não precisa de circuncisão para ser salvo. Mas se um crente judeu quisesse continuar circuncidando seu filho, porque faz parte de ser judeu, desde que isso não contasse como atributo para a salvação, ou necessidade para a salvação, tudo bem. Afinal, tanto judeus como gentios são salvos do mesmo jeito. Como? Somente pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus. Ponto final. Então, gentio que nunca teve o hábito de circuncidar filho, a não ser por causa de fimose, né? Gentio que nunca circuncidou filho, não tinha necessidade de, agora convertido a Cristo, ter que circuncidar o filho. Mas era isso que os judeus crentes de Jerusalém estavam dizendo. Não, os gentios convertidos, eles precisam também circuncidar, não pode comer carne de porco, tem que observar as cerimônias. Paulo diz, não, peraí, isso é questão agora de nacionalidade, não é de necessidade para a salvação. Gentio não precisa fazer isso. E judeu convertido, que quiser continuar fazendo isso, que faça, desde que não tome isso como necessário para a salvação. Está claro? Pois bem, ocorre que os judeus, mesmo alguns judeus crentes, e principalmente eles, chamados de judaizantes, eles nunca engoliram essa história. Eles nunca engoliram a história de que gentio convertido a Cristo não precisa passar pelos mesmos ritos e realizar as mesmas práticas dos judeus. Na cabeça desses cristãos judaizantes, o maior inimigo do cristianismo deles, lá em Jerusalém, o cristianismo judaizado, o cristianismo farisaico, na cabeça deles o maior inimigo era o apóstolo Paulo. E por quê? Porque eles julgavam Paulo. E eles ficavam espalhando, dizendo, Paulo fica espalhando essa doutrina que é contra a lei de Moisés. Ora, tudo mentira, Paulo nunca foi contra a lei. Mas Paulo sabia que por causa de Cristo, alguns aspectos da cerimônia da lei, ou das leis cerimoniais, caducaram. Mas veja, se um judeu quiser fazer como nacionalidade, enfim, que faça. Mas não é necessário, jamais poderá ser contado como necessário para a salvação. Porque salvação para judeu e para gentio é somente pela graça. Paulo nunca pregou contra as práticas judaicas em si, desde que representassem apenas costumes nacionais. Você se lembra quando Timóteo converteu? Timóteo era filho de avó e de mãe judias. Pai dele não era, mas a mãe e a avó eram. Você se lembra o que Paulo fez com esse Timóteo de ascendência judaica, para não criar confusão com o cristão judeu? Lá em Atos 16, versículo 3, Paulo circuncidou Timóteo. Não é problema. Mas essa circuncisão não vai contar, jamais poderá contar como necessária para Timóteo ser salvo. Não. O que Paulo fez realmente, e isto Paulo fez com a devida veemência, Paulo pregou contra a necessidade de observar a lei de Moisés como condição, ao lado da fé em Cristo, para a salvação de judeu e de gentios. E se por um lado ele circuncidou Timóteo, que tinha mamãe e vovó judias, do outro lado ele não circuncidou Tito, ele bateu o pé, Gálatas 2, de 1 a 4, não.
Tito é gentil e ele não vai ser circuncidado porque não precisa, não é costume dos gentios e não é necessário circuncisão. Alguns sustentam até que Tito, sabia? Tito, grandes vertentes da tradição cristã dizem que Tito foi irmão de Lucas. Mas percebe, Paulo nunca pregou contra as cerimônias da lei, desde que elas fossem apenas costumes nacionais. E essa coisa ficava toda ali fervilhando em Jerusalém. E lá em Jerusalém havia um grande conflito de narrativas, e muitas fake news, como se verá a partir do versículo 15 de Atos 21, muitas fake news foram espalhadas a respeito de Paulo. Porque uns liam a carta aos Gálatas, por exemplo. Depois você leia, faça esse exercício. Imagine-se um judeu lendo a carta aos Gálatas. Aí esses judeus judaizantes, convertidos a Cristo, eles liam a carta aos Gálatas e falavam, está vendo? Paulo acabou com a lei de Moisés. Por outro lado, alguns liam, como nós devemos de fato ler, e dizer nada disso. Paulo não acabou com a lei de Moisés. Paulo tratou a lei de Moisés como um pedagogo, como necessário para nos conduzir ao Messias, e uma vez o Messias tendo cumprido seu propósito, alguns aspectos da lei caducaram, mas a lei em si é boa. Paulo sabia que o fogo estava muito alto lá em Jerusalém. Paulo sabia que a borracha e a válvula da panela de pressão não iam aguentar aquele fogo alto, poderia estourar a qualquer momento, despedaçando em pequeninos pedaços a igreja de Cristo. E apesar do concílio, em Atos 15, em teoria ter resolvido a questão, na prática não havia. Sabe o que Paulo fez? E eu vou terminar com isso aqui para a gente retomar semana que vem. Sabe o que ele fez? Ele uniu o útil ao agradável. Ele disse, antes de eu ir para Jerusalém, ou melhor, antes de eu ir para Espanha, que é o meu sonho, é o meu plano, antes de ir para lá, eu preciso ir a Jerusalém. Primeiro, para levar a oferta dos gentios. E segundo, apresentar os representantes de algumas das igrejas dos gentios como frutos do evangelho entre os gentios. E eu quero com isso mostrar para eles que a gente tem que permanecer unido, porque a igreja é una. Nós não vamos poder rachar por causa de questões de nacionalidade, porque era o que estava em jogo na cabeça de Paulo. Paulo dizia, eu quero mostrar para os judeus convertidos de Jerusalém que os gentios convertidos dos confins da terra os amam. Está mandando dinheiro, sendo que muito desse dinheiro vem de gente que nem tinha condição de ofertar. E eu quero mostrar o amor cristão através disso, socorrendo esses irmãos. E eu quero mostrar para eles que eu nunca preguei contra qualquer prática, desde que seja apenas expressão de nacionalidade e não como condição para a salvação. É tanto que Paulo vai fazer algo a partir do verso 15, que alguns teólogos até hoje dizem que ele foi infeliz. Mas ele não foi infeliz. Na cabeça de Paulo, além da convicção que ele tinha, e essa era a convicção, na cabeça de Paulo ele disse, eu tenho a convicção de que antes de eu ir para a Espanha, eu preciso trabalhar primeiro para demonstrar o amor cristão aos crentes judeus. Vamos levar dinheiro para eles. E segundo, eu tenho que trabalhar no que depender de mim,
para manter a igreja unida. Essa era a convicção dele. E o Espírito de Deus mostrou para ele e para os demais que isso custaria caro. E aí, quando alguns perceberam da parte de Deus que custaria caro, alguns disseram: não, você não pode ir. E Paulo disse: eu preciso ir. Coragem para ir contra até as boas intenções dos amigos mais chegados. Ô jovem adolescente, quantas vezes você vai se ver nessa situação? Convicto do que Deus tem e quer de você. Exercer coragem para seguir adiante. Sendo que na raiz dessa coragem, o que está é o amor a Cristo e ao próximo, como a si mesmo. Acima de todas as coisas, o amor a Cristo, que é Deus, e ao próximo, como a si mesmo. E paralelo a isso, edificando e mantendo a unidade da igreja. Em alguns casos, isso vai significar que você vai perder amigos. Como a história já mostrou, em muitos casos, você, por ter ficado pela unidade da igreja, alguns amigos viraram a cara para você. E se eu pedisse para você levantar a mão, eu não vou fazer porque é muito melindroso isso. Eu tenho certeza que pelo menos uns 5 ou 10 nessa congregação levantariam a mão. A unidade da igreja verdadeira, o amor pelos cristãos, e Deus revelando: Paulo, você vai ser preso, vai custar caro, mas Deus revelando isso para Paulo, não para falar: Paulo, você não deve ir, mas para dizer: Paulo, coragem, sua convicção requer coragem. E os amigos vendo o mesmo fato, conflitos de narrativas, e dizendo: não, você não pode ir, está vendo, você vai ser preso, você vai morrer, nós não podemos perder você. E Paulo convicto. Minha oração é que você tenha convicção e coragem para viver os últimos anos que Deus tem para você, talvez dias. Convicção e coragem. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, faça de nós um povo corajoso, convicto. Pai, como nós precisamos de uma geração que tem sido literalmente doutrinada em termos de inclusão, de aceitação, de tanto faz, tudo bem, cada um escolhe o que quer. Ó Deus, isso está entre o teu povo e tem minado a força da tua igreja. Faça de nós uma gente cheia de graça, mas na mesma proporção cheia de verdade. Como nós precisamos do Senhor para fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus com o nosso próprio testemunho, com a nossa própria voz, articulando o Evangelho. Como nós precisamos de convicção desse chamado, fazer discípulos. Edificar a igreja, mantê-la unida em Cristo Jesus, tendo como fundamento somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Tudo isso para teu louvor e glória, porque é desse modo que Cristo e somente Cristo é exaltado e glorificado. Dá-nos essa convicção, Pai. E nos dê essa coragem. Em nome de Jesus, amém.